Bom dia a você de casa, que bom recebê-lo aqui na nossa casa também, na casa de Deus, para juntos adorarmos o nosso Deus. Bom dia, escola. Bom dia. Bom dia, professor Léo. Bom dia, irmão Jefferson. Bom dia, igreja. Bom dia. Bom dia para você que está em casa. Louvado seja Deus, porque nós estamos juntos mais uma vez para estudar a palavra de Deus, para louvar o nome do Senhor Deus. Bendito seja o Senhor. Que você possa ser abençoado por Deus no dia de hoje. Você teve um encontro com Deus, você fez o ano bíblico de hoje. Então, corre e faça seu ano bíblico. Não deixe de fazer o ano bíblico, porque o ano bíblico vai te fazer vencer todas as tentações durante o dia de hoje. Louvado seja Deus, porque você tem o privilégio de estudar a palavra de Deus, não é, irmão Jefferson? Com certeza. Mas, antes de nós orarmos, Jefferson, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Daqui uns dias você está indo para o campo de batalha, certo? E eu tenho certeza que você está com isso no seu coração. Qual é a sensação de você sentir que daqui a pouco você estará lá fora levando pessoas para os pés de Jesus? É um privilégio a gente saber que fazemos parte do exército de Deus e vamos ajudar a levar salvação. Isso não tem preço, né? Aleluia, Jefferson. Então, nós queremos fazer um convite especial para você, que você quer ser missionário da Escola de Profetas, você está sendo tocado pelo poder do Espírito Santo nesse momento, faça parte desse trabalho tão importante que é levar as 3 mensagens angélicas para o último tempo da história da Terra. Venha ser missionário você também conosco, para que você possa ser moldado pelo poder do Espírito Santo. Que Deus te abençoe e nesse momento eu convido você para que nós possamos ajoelhar e falar com a majestade do céu. Vamos orar junto conosco? Amado Deus, Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por nos conceder esse privilégio de estarmos na Tua presença e também junto com nossos irmãos que estão lá do outro lado, nos acompanhando. Colocamos a vida deles e também as nossas aos Teus pés, para que o Senhor continue a boa obra que começou em nós e a cada dia nos moldando, nos preparando para a eternidade e que sejamos conduto de bênçãos para outras pessoas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então vamos louvar o nosso Deus nessa manhã com o hino 284. Obedecer é melhor. Obedecer é melhor do que sacrificar. Melhor é sempre atender a Deus e a lei guardar. A Deus com fé, nossa alma louvamos, a sua lei obedeçamos, pois obedecer é melhor do que sacrificar. Melhor é sempre atender a Deus e a lei guardar. Dizeis que não é preciso, mas a lei guardar. Olhai que a Bíblia em lugar algum a faz tombar. A Deus com fé, nossa alma louvamos, a sua lei obedeçamos, pois obedecer é melhor do que sacrificar. Melhor é sempre atender a Deus e a lei guardar. Virão as bênçãos de Deus a quem a lei seguir. Ó sim, Jesus nos ajuda a toda a lei cumprir.
com fé, nossa alma louvamos a sua lei, obedeçamos, pois obedecer é melhor do que sacrificar. Melhor é sempre atender a Deus e a lei guardar. Amém, né, professor? Que maravilha, né? Obedecer a Deus, né? E a sua lei guardar. E guardar na mente também, né? Vamos, então, novamente ter um momento de nós gravarmos a palavra de Deus no nosso coração, que é o nosso verso da semana, 1 Coríntios 3, do 10 ao 13. Vamos lá? 1, 2, 3. 1 Coríntios 3, do 10 ao 13. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. 1 Coríntios 3, do 10 ao 13. 1 Coríntios 3, do 10 ao 13. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. 1 Coríntios 3, do 10 ao 13. 1 Coríntios 3, do 10 ao 13. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. 1 Coríntios 3, do 10 ao 13. Amém. Amém. Nesse momento, vamos ficar com o nosso estudo. Que Deus te abençoe e tenha um dia feliz. Amém. Bom dia. Bom dia. Olha só, nós aqui reunidos novamente em mais uma manhã, uma grande oportunidade que nós temos de buscar a Deus. E o meu coração fica muito alegre por isso e também porque temos a sua companhia aqui junto com a gente. Hoje nós lemos o livro de Ezequiel, capítulo 7 ao capítulo 9, o livro de Lucas, capítulo 9, verso 28 ao verso 36,
e o livro Desejado de Todas as Nações, capítulo 46, a Transfiguração. Foram várias coisas que nós lemos. O livro de Ezequiel não está vinculado, obviamente, com a passagem que nós estamos lendo em Lucas, falando sobre a Transfiguração, mas nós lemos capítulos hoje que são extremamente profundos e se tem pregações, sermões sobre esses capítulos porque são proféticos. Nós não vamos abordar o conceito profético, mas são capítulos muito importantes, que é o capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9 de Ezequiel. Vamos então para o capítulo 7 de Ezequiel. Ali nós vamos ver com relação à destruição que viria, e o título da minha Bíblia vem falando: o fim vem, exclamando, dando ênfase de que o fim viria. E ali no capítulo 7 de Ezequiel vem narrando como esse fim viria, as coisas que aconteceriam e de como não teria como se escapar daquele momento. E isso nós vemos claramente ali como sendo a volta de Jesus, o momento onde Deus vem, retorna, e aí ele vai tomar para si os seus, e os que cometem iniquidade também sofrerão ali uma paga naquele momento. O dia do Senhor, esse fim como sendo algo que alcança todas as nações. E já desde o capítulo 7, né, o verso 2, o final do verso 2, vem dizendo que toda a terra vai passar então por esse momento onde Deus vai exterminar com algumas coisas. Final do verso 2 vai dizer assim: vem o fim sobre os 4 cantos da terra. Não era um castigo ou algo que viria sobre alguma nação específica daquele tempo, mas era um castigo, uma destruição que atingiria toda a terra, os 4 cantos. Todos os povos passariam ali por essa destruição ou por esse grande tumulto que aconteceria ali narrado no capítulo 7. E nós vemos que Deus, ele passaria então em revista todas as pessoas, não somente um grupo, mas todas individualmente, avaliando conforme o que cada um viveu, conforme o que cada um fez, com o tempo de vida que Deus concedeu a cada pessoa. E isso nós vemos no verso 8 do capítulo 7. Vai dizer assim: agora depressa derramarei o meu furor sobre ti e cumprirei a minha ira contra ti, e te julgarei conforme os teus caminhos, e porei sobre ti todas as tuas abominações. E aí Deus vai dizendo de que ele faria um juízo, e esse juízo estaria pautado nas escolhas que cada pessoa fez. E isso irá acontecer conosco. Deus irá passar a revista toda a nossa vida e levará em conta todos os caminhos, todas as escolhas que fizemos, todas as oportunidades que tivemos e como atendemos aí ao chamado de Deus em meio a essas oportunidades. Então nós temos que passar por um momento de prestar de contas. Com isso eu me pergunto, como será que está a minha vida para ser avaliada por Deus? Será que alguma coisa passa desapercebido diante do julgamento que Deus faz? Diante da revista que Deus faz? Não, Deus consegue penetrar no íntimo, no mais profundo. E aí esse capítulo nos mostra a necessidade de estarmos sempre com um coração transparente diante de Deus, profundamente interessado nas coisas dele. E esse castigo, esse fim que viria, era algo que seria inevitável, que atingiria todas as pessoas e não teria como fugir disso. O verso 15 do capítulo 7 vai dizer: fora está a espada, e dentro a peste e a fome, e o que estiver no campo morrerá a espada, e o que estiver na cidade a fome e a peste o consumirão. Não tem escapatória. Independente de onde sejam, esse dia vai alcançar a todos. Independente se está na igreja ou se está fora da igreja, este dia vai alcançar a todos. Um dia onde Deus vai trazer, então, às claras todas as coisas e o resultado de seu juízo, de seu julgamento. E nesse dia não haverá nada que haja em nós que possa nos fazer não passar por esse momento. Nem as pessoas que possuem grandes posses, nem as pessoas que são milionárias, as mais ricas do mundo, conseguirão escapar. O dinheiro não valerá de nada.
E isso nós vemos bem claro quando nós vemos o verso 19 do capítulo 7. A sua prata lançarão pelas ruas, e o seu ouro será removido. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia do furor do Senhor. Eles não fartarão a sua alma, nem lhes encherão o estômago, pois isso foi o tropeço da sua iniquidade. Quantas pessoas fazem então das riquezas um meio, um ídolo, e essas riquezas servem de tropeços para ela. Lembro agora da história do jovem rico, quanto Deus tinha planos para esse jovem rico, mas esse amor às riquezas foi um empecilho para que ele servisse ao Salvador, e assim hoje nós vemos no caso de muitas pessoas. E quando chegar este dia, o grande dia do Senhor, a prata, o ouro, todas as riquezas não poderão livrar daquilo que escolheram, das consequências que Deus trará apenas em resposta daquilo que foi escolhido. E aí o capítulo 8 de Ezequiel vem trazendo qual era a situação do povo e por que Deus estava dando essa mensagem tão dura, tão apertada ali. Porque no capítulo 8 vai apresentar uma série de pecados que o povo cometia, que era a abominação, e não era a abominação das outras nações, era a abominação que o seu povo escolhido fazia. Era o povo ali adventista do sétimo dia daquela época. Então, eles estavam passando por um momento de idolatria muito grande. E Deus vem pronunciando essas palavras e culminando no capítulo 9, que fecha ali de maneira terrível. Então, o capítulo 8 vem falando que Ezequiel tem uma visão e Deus o leva até o templo, e lá ele vai mostrar algumas coisas que estavam secretas, ocultas a Ezequiel, para que ele entendesse de que o povo, por mais que eles estivessem na casa de Deus, por mais que eles falassem que adorassem a Deus, às vezes no íntimo do coração estavam adorando outra coisa, não serviam a Deus. Olha só o que vai dizer o verso 10 do capítulo 8. E entrei e olhei, e eis que toda forma de répteis e animais abomináveis e todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede em todo o redor, e estavam em pé diante deles 70 homens dos anciãos da casa de Israel. Já Azanias, filho de Zafã, em pé no meio deles, cada um tinha na mão um incensário, e subiam uma espessa nuvem de incenso. E ali Deus estava mostrando para Ezequiel que os líderes, os anciãos, os responsáveis por aquele povo estavam corrompidos e estavam no templo, tinham objetos de culto, mas não era para adorar a Deus. Em seu coração eles adoravam outro ser, outro ídolo. E nós vemos que esse é um relato fiel do que o povo de Deus passaria. Nós passamos por um momento onde pessoas estão na igreja, mas não adoram a Deus de verdade. Adoram outros ídolos, são entregues às riquezas, são entregues aos deuses do mundo, e por fim vai culminar a vida desses, ou da vida de pessoas que vivem desapercebidas quanto a essa necessidade de adorar a Deus, vai culminar ali no capítulo 9 do estudo de hoje. E nós vemos também outras abominações no capítulo 8 que vem relatando, como chorar, mulheres chorando por Tamuz, homens adorando voltados para o sol e de costas para o santuário. E nós vemos como o Deus, o ídolo daquele tempo, se reflete também hoje o mesmo Deus que é adorado. E aí vem a consequência do capítulo 9. No capítulo 9 vem relatando aquela visão, aquele relato que Deus dá a Ezequiel, de que surge alguns homens, Deus chama alguns homens, 6 homens com armas destruidoras, e pede para que eles passem pelo meio de Israel e matem ao fio da espada algumas pessoas. Mas antes desses homens destruidores saírem e fazerem a sua obra, e aparece um 7º homem antes que aqueles 6 homens façam a sua obra de destruição. Um homem, então, vestido de linho com um estojo de um tinteiro de escrivão, como diz o verso 2 do capítulo 9. E Deus pede para que esse homem passe pelo meio de Israel e marque as frontes de algumas pessoas, não de todas. Quais eram as pessoas que seriam marcadas por aquele ser que marcaria, colocaria um selo na fronte de algumas pessoas? Será que eram pessoas que devolviam dízimo?
pessoas que tinham uma alimentação saudável, pessoas que tinham uma vestimenta melhor, pessoas que iam todos os dias na igreja, não faltavam nenhum culto. Será que eram essas as características? Olha só as características da pessoa que seria marcada por esse homem. Nós vemos o verso 4. Verso 4, e disse-lhe o Senhor, passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Então, a razão, aqueles que seriam marcados, selados na fronte, receberiam um selo de Deus, eram aqueles que observavam as contaminações que estavam sendo cometidas na casa de Deus e não acusavam, mas suspiravam, gemiam, se angustiavam, buscavam a Deus, oravam, intercediam. Eram aqueles que não estavam entregues ao pecado, mas eram aqueles que estavam tendo repulsa ao pecado e buscando ao Senhor e chorando pela condição do povo, não acusando. Então eram essas as pessoas que seriam marcadas por esse ser. E o capítulo 9 prossegue dizendo de que depois de feito então a sua obra ali, aquele ser que passou selando as frontes, depois os 6 homens foram enviados com as armas destruidoras e todos foram mortos, sobrando apenas Ezequiel, que contemplava a visão. E aí Ezequiel fica profundamente comovido e ora a Deus pedindo que isso realmente não acontecesse. E Deus estava mostrando para ele de que aquele seria o fim, se a nação, se o povo, se a igreja não se voltasse para ele de todo o coração. E nós temos a mesma necessidade. Deus está passando por juízo o mundo todo. Está no momento de julgar. Em dado momento passará, nossa vida passará em revista, a vida da igreja passará em revista. E que Ele nos encontre puros, santos e imaculados diante de Sua presença, não tendo nenhum ídolo em nosso coração e não praticando as mesmas maldades, os mesmos pecados que o mundo comete, mas que Deus nos ache separados disso e vivendo não como acusadores, mas como pessoas que se preocupam com a igreja e que intercedem por ela, que essa possa ser a nossa condição. E aqui nós vamos dar agora um salto para o livro Desejado de Todas as Nações e também o livro de Lucas, capítulo 9, a partir do verso 28 e o capítulo 46 do Desejado, onde vai trabalhar a respeito da transfiguração. Essa história é bem conhecida e o estudo de hoje nesse relato foi bem curtinho, trabalhando apenas o contexto, como eles chegaram naquele momento e as cenas que envolveram aquela situação tão majestosa. Você já viveu algo na sua vida que te marcou profundamente e se tornou inesquecível para você? Eu imagino que essa experiência que os discípulos passaram se tornou inesquecível na mente deles. Imagine, eles estavam acostumados a ver Jesus de diversas maneiras e efetuar diversas coisas. Viam a Jesus de maneira humilde, como um homem, viam Jesus como um mestre, como sábio, como filho de Deus, com muito poder, vivendo sem pecado. Eles contemplavam Jesus de diversas maneiras, mas em um momento 3 dos discípulos tiveram a oportunidade de contemplar não a Jesus como os demais contemplavam, mas contemplar Jesus em sua forma original, como ele era antes de encarnar. Então imagine, nós entendemos que Jesus é Deus e que Jesus sempre existiu e que Jesus estava no céu como Deus. Em um momento ele se tornou homem, mas agora os discípulos 3 dos discípulos teriam a oportunidade de ver a Jesus em sua aparência antes da encarnação. E isso foi grandioso, isso foi extraordinário. E aqui o relato veio nos dizendo de que eles passaram um dia intenso. Nós temos estudado o Desejado e nós vemos o quanto os dias de Cristo eram aplicados à obra e quanto eram intensos. Não eram dias comuns. Ele não tinha atividades comuns, como a maioria de nós temos. A vida dele era extremamente árdua, era totalmente devotada ao trabalho. E isso, às vezes, fazia com que as suas forças fossem indo. E ele sempre encontrava força, uma fonte, um meio de recarregar suas energias no contato com Deus.
e ele passava noites orando. E não era novidade para os discípulos. E depois de um dia de labutas, como os demais, Jesus convida os discípulos para trilharem um percurso com ele e subirem uma encosta. Os discípulos estavam cansados. O próprio Cristo estava cansado. E aí Jesus os chama para caminhar. E lá vão eles seguindo a Jesus, e eles vão calados. Não ousam perguntar para Jesus para onde eles estavam indo e o porquê daquela caminhada. Não perguntam, não questionam, mas apenas seguem. Porque não era de estranhar que Jesus subiria ao monte para orar. E algumas vezes chamaria alguns dos discípulos para participarem também. E lá vão eles extremamente cansados. Até que um momento, Jesus pede para que eles parem. E ali eles podem então descansar um pouco e Jesus se adianta um pouquinho deles e também se prostra em adoração, em busca a Deus. E naquele momento, Jesus, como sendo revestido da humanidade, também estava exausto. Também estava tão cansado como os discípulos estavam e necessitava então de um conforto, necessitava de Deus e agora ele ia recarregar suas energias. Fala que aquela noite foi uma noite tão escura, as trevas o envolveram, o orvalho pesado caía sobre eles e Jesus continuava prostrado sem se importar com isso, porque entendia de que aquele momento era muito especial e ele iria rogar por algumas coisas específicas para o fortalecimento de seu grupo, para o fortalecimento daqueles discípulos que Deus tinha confiado a eles. Os discípulos, a princípio, eles se uniram a Cristo em oração, mas não muito tempo depois foram vencidos e adormeceram, como em outros casos. E Jesus continuou então a sua oração e ele vai rogar a Deus forças para que ele consiga executar, cumprir o seu propósito na terra. E esse capítulo, o capítulo de hoje, veio falando de que Jesus ele era altamente dependente do Pai, de que ele se lançava por completo nas mãos do Pai e era o Pai quem traçava o seu destino, as suas atividades, e sem o Pai ele não conseguia olhar para além de todos os sofrimentos que estavam ao seu redor e ver um futuro glorioso. Ele necessitava que o Pai mostrasse isso para ele, para que isso confortasse, animasse o seu coração. Olha só o que vai dizer o parágrafo que começa: afinal, Cristo lhes diz que não precisam ir mais adiante. E aí, a partir do ponto que começa no mesmo parágrafo, roga força para resistir à prova em favor da humanidade. Precisa, ele próprio, de apoiar-se com renovado vigor à onipotência, pois só assim pode contemplar o futuro e desafoga os anseios de seu coração quanto aos discípulos, para que na hora do poder das trevas sua fé não desfaleça. Então Jesus começa a interceder por eles e busca a força de Deus, a onipotência, para que ele consiga vislumbrar um futuro glorioso, para que ele olhe para aquela cena, aquelas coisas que estavam acontecendo com eles e sejam fortalecidos. E ali está então eles, e ele tinha levado apenas 3 discípulos, como havia comentado, e os 3 discípulos que tinham sido levados eram aqueles mais próximos a Cristo, aqueles que aparecem mais vezes, bem pertinho, que era Pedro, Tiago e João, aqueles mesmos 3 homens que agora estavam unidos com Jesus em um monte, em oração. Também foram esses 3 homens que tempos depois foram escolhidos pelo Mestre também para se unirem em oração com ele no Getsêmani. E Jesus estava preparando o coração deles para aquele momento. Quantas vezes Deus também nos chama para momentos de orações, para nos fortalecer e nos preparar para maiores momentos de oração, para melhores momentos, para momentos até mais significativos ou mais difíceis,
porque essa foi a razão que Jesus levou aqueles 3 discípulos, para fortalecer a fé deles, a tal ponto que quando eles passassem ali com ele pelo Getsemane, eles também estivessem fortalecidos para o confortar. Mas, como eles dormiram, neste primeiro momento, nesse primeiro afastar-se para orar que Jesus os leva, também no Getsemane eles dormiram de novo. Quantas vezes nós perdemos grandes bênçãos por sermos negligentes nas coisas espirituais? Assim como os discípulos viveram isso, e nós olhamos para essa história depois que ela já aconteceu e a gente pensa, nossa, como eles foram tão tardios para compreender, coração tão duro. E nós não somos muito diferentes deles, porque várias vezes temos oportunidades de estar com Cristo e desperdiçamos as horas tão preciosas de estar com Cristo por outros passatempos banais, fúteis, que não nos levam a lugar nenhum. Então não nos encontramos em situação melhor do que a dos discípulos. E ali estava então eles, Jesus orando. E agora ele vai implorar a Deus para que Deus lhe dê uma manifestação que não apenas fortaleça ele, mas fortaleça aos discípulos que estão ali adormecidos. Queria algo mais. Jesus queria que Deus desse uma manifestação especial de sua divindade. Olha o parágrafo, o mesmo parágrafo. Indo para o final dele, vai dizer assim: agora, a nota predominante de sua prece é que lhe seja dada uma manifestação da glória que ele tinha com o Pai antes que o mundo existisse. Que seu reino seja revelado aos olhos humanos e que os discípulos sejam fortalecidos pela contemplação do mesmo. Roga que testemunhem uma manifestação de sua divindade, que na hora de sua suprema agonia os conforte com o conhecimento de que ele é, com certeza, o Filho de Deus e que sua ignominiosa morte é uma parte do plano da redenção. Então Jesus pede para que Deus permita que os discípulos contemplem a ele em sua divindade, em sua condição, em sua estrutura original como Deus, para que quando eles vissem a Jesus crucificado, eles não se escandalizassem, mas pudessem entender de que aquele era realmente o Filho de Deus, porque eles o tinham visto como Deus. Então esse era o objetivo da transfiguração. Fala que quando Jesus está orando, o céu se abre, inunda com a glória todo aquele monte em que eles estavam. Fala que as portas da cidade santa abrem-se de par em par e uma luz inunda aquele lugar. E imagine o tamanho da glória que estava sendo envolta ao Salvador naquele momento. E fala que não são anjos que são enviados agora para realizar isso por Cristo, mas 2 homens que viveram na terra serão enviados agora para conversar com Jesus. E neste momento, então, quando o céu se abre, o parágrafo vai dizer que a divindade interior de Cristo irrompe o invólucro humano. E agora ele se manifesta em toda a sua formosura como Deus. Imagine que grandioso foi esse momento. E essa cena os discípulos não contemplaram, porque estavam dormindo. E quando vêm os 2 homens, eles também não contemplam a chegada deles. Mas enquanto eles estão a conversar, os discípulos acordam e veem toda aquela cena, aquela magnificente cena, e veem a Jesus e ficam extasiados com a cena que veem. Jesus totalmente envolto em glória. Que precioso foi aquele momento. Imagine. E os 2 homens que foram enviados ali a Cristo foram Elias e Moisés. E aquela era uma manifestação, uma representação do reino de Cristo. Cristo com seus resgatados, com seus redimidos. Era uma miniatura, um esboço do reino, quando Cristo se encontrasse com os seus. Moisés representava aqueles que tombariam diante da morte, viveriam vida santa, serviriam a Deus, mas morreriam, mas seriam ressuscitados com Cristo. E
Elias representava aqueles que serviram a Deus, mas não passaram pela morte e foram arrebatados, serão arrebatados sem ver a morte. E ali estava então essa representação, uma representação da vitória de Cristo sobre o pecado. Em qualquer dos momentos, eram então representantes tanto dos mortos que ressuscitariam, quanto dos vivos que seriam transformados. E o relato vem dizendo de que quando os discípulos veem aquela cena, eles sugerem: Jesus, é muito bom nós estarmos aqui. Isso Pedro falando, né, que era sempre adiantado. É muito bom nós estarmos aqui. O Senhor quer que nós construamos 3 tendas para nós ficarmos aqui. Nós construímos uma tenda para o Senhor, outra para Elias, outra para Moisés. E Pedro não estava entendendo ainda a situação, tudo o que estava acontecendo. Mas fala que em dado momento, então, uma nuvem de glória envolve todos eles. Fala que essa nuvem era tão gloriosa, tinha um brilho tão forte, que era mais forte do que a nuvem que guiou ao povo de Israel durante sua peregrinação no deserto. Era extremamente forte aquele brilho e os discípulos caíram prostrados com o rosto em terra, não podendo conter, e ficaram apavorados diante daquela situação. E ficaram ali prostrados até o momento onde Cristo vem até eles e toca neles e fala para que eles não temam. E quando eles se levantam, já estava tudo ao normal. Jesus já estava como um homem e Elias e Moisés já tinham desaparecido. E quando eles estavam envoltos nessa nuvem de glória, o próprio Deus deu uma palavra de conforto aos discípulos. Este é o meu filho, a ele ouvi. Então foi uma confirmação da fé daqueles discípulos. Que espetáculo foi isso. E nós vemos que grande bênção os discípulos tiveram naquele momento em contemplar ao seu Salvador. E quantas bênçãos temos nós também, de poder divisar a Cristo em meio aos nossos momentos de comunhão, em meio aos nossos momentos de oração, que nós possamos estar prontos para ver a manifestação de Jesus em nossa vida. Que nós possamos olhar para Jesus não somente como um homem, mas como Deus que morreu por nós para nos conceder salvação. E de que o seu plano é infalível, não tem como falhar. Já deu certo, nós já temos ali 2 pessoas que irão passar, que representam aquilo que nós iremos passar, ou pela experiência de Elias, ou pela experiência de Moisés. O fato é que nós teremos a oportunidade de estar com Cristo e de pertencer ao seu reino. Que Deus possa nos abençoar, que Deus nos ajude a não dormirmos, a não desperdiçarmos os momentos tão preciosos com Ele, e que Ele ocupe um lugar preeminente em nosso coração, que nós possamos lhe devotar a Cristo o melhor que nós temos. Vamos orar neste momento para que Deus nos abençoe e Ele se revele a nós também. Senhor nosso Deus, que grande experiência tiveram aqueles discípulos ao contemplar o Senhor em sua majestade. Queremos nós também ter comunhão com o Senhor, a ponto de sentirmos o céu tão próximo de nós, assim como aqueles 3 discípulos puderam sentir. Que nós possamos buscar ao Senhor com todo o nosso coração e não venhamos adormecer. Nos livre também de cometermos, Pai, aqueles pecados, estar naquela condição que foi relatada no livro de Ezequiel, mas que nós possamos nos encontrar justos diante do Senhor, buscando ao Senhor com todo o nosso coração. O Senhor abençoe-nos aqui na escola, abençoe também aos nossos irmãos que nos assistem, que eles sejam fortalecidos por Ti, que esse dia seja um dia de vitória. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e que esse dia possa ser um dia que você encontre a Cristo.